pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast do curso de Direito e do curso de Serviços Jurídicos e hoje nós temos uma convidada muito especial, por quê? Porque o tema dela é super interessante, está em voga aí na nossa sociedade e é muito importante que você, estudante ou você da comunidade que está nos acompanhando, tenha as informações necessárias para entender um pouquinho sobre as questões relacionadas à violência obstétrica. Estamos aqui com a Nara. Tudo bem, Nara? Seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no nosso segundo podcast. E hoje nós vamos ter um diálogo aí para você falar para nós como que funciona esse assunto tão sério, que é o assunto da violência obstétrica, né? Nós sabemos que traz vários impactos aos direitos da personalidade, principalmente para a parturiente, que é a mãezinha ali que está grávida, a gestante, mas também para a criança, né, que nasce aí desse contexto da violência obstétrica. Então seja muito bem-vinda e fique à vontade aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre esse assunto. Eu agradeço ao espaço, agradeço à Unifatesc, ao curso de Serviços Jurídicos e de Direito, pela oportunidade de poder divulgar minha pesquisa, né? Eu acredito que a pesquisa científica ela deve ser divulgada, ela deve chegar a todos, as pessoas que a gente busca, né, que podem sofrer um ato de violência obstétrica. Então, para que elas saibam que aquilo que elas sofreram, todo o sofrimento que elas passaram, é um ato de violência obstétrica e que pode, então, ser alvo de políticas públicas, que esse dano que elas sofreram não vai ficar irreparável, né? Pessoal, e a Nara, ela fala sobre pesquisa, por quê? Porque ela é mestre, né? E a pesquisa que ela desenvolveu durante o mestrado e que ela defendeu a dissertação dela é relacionada com a violência obstétrica, Sim. né, a Nara? E além dela ser mestre e ser professora, ela também é assessora do juiz no Tribunal de Justiça do Paraná, mais especificamente na Vara da Família, e geralmente você encontra aí no seu cotidiano profissional casos relacionados com violência obstétrica, né? Sim, a gente também trabalha na Vara da Infância e da Juventude, às vezes, inclusive com ações, né, buscando esse tipo de proteção da infanto-juvenil. E há uma preocupação da legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente em relação aos primeiros anos de vida desse bebê. Então, a gente chama de primeira infância. E existe, inclusive, uma legislação chamada Marco Legal da Primeira Infância. Essa legislação ela altera o ECA, né, e traz dispositivos em relação a isso. E dentro dessa perspectiva de proteção da infância e da juventude, nós temos, então, esse cuidado com o nascituro, com o bebê que venha a nascer. Então, de toda a minha atuação, eu tenho uma preocupação muito grande na proteção, na defesa, né, das crianças e dos adolescentes, por causa da minha atuação. E também, eu na minha vida, né, nos meus princípios, sempre busquei estudar temas relacionados à proteção dos direitos de gênero, de sexualidade, porque a gente está numa sociedade que é patriarcal, que é construída nessas bases e que acaba praticando violência de gênero. Então, essa que é a minha preocupação com essa pesquisa. Eu estou muito contente de poder trazer isso aos alunos da Unifatesc e ao público em geral, e eu só tenho a agradecer aqui. Ô, Nara, e quando você fala para nós, né, na violência, na proteção à criança e ao adolescente, questões de gênero e toda essa preocupação sua, a violência obstétrica, ela está relacionada a tudo isso, né? Porque quando a gente fala de um cuidado com a criança, nós precisamos começar a pensar lá antes dessa criança nascer, que é no momento que nós temos a gestante, que está ali toda relacionada com o pré-natal, que ela precisa desse acompanhamento médico para que essa criança possa nascer de uma forma saudável, mas também relacionado com o momento do parto. E é justamente nesse momento do parto que nós temos a violência obstétrica. Explica para nós quais são os atos, né, que podem ser caracterizados como essa violência obstétrica. Bom, eu procurei pesquisar a violência obstétrica dentro do parto
Entretanto, ela não se restringe só a isso e também não se restringe só aos profissionais de saúde, só a esse ambiente institucional e que tem ali a relação médico-paciente, né? Então, para responder a sua pergunta, primeiramente eu vou dar uma conceituada sobre o que é a violência obstétrica, só que na perspectiva da minha pesquisa, né? Adotando as conclusões e tudo que eu construí. Pode ser que outros pesquisadores tenham outras perspectivas. Então, assim, dentro do meu ponto de vista, de pesquisa e tudo mais, eu entendo a violência obstétrica como o uso de instrumentos de violência para dominar o corpo feminino no momento do exercício dos direitos reprodutivos e sexuais. Então, a pessoa ela perde a sua autonomia, né? Ela perde o direito a escolher como ela quer fazer esse parto, como ela deseja, qual é a evolução desse trabalho de parto. Então, ela acaba não tendo informações suficientes para que essa autonomia seja exercida, né? Na realidade, nessa relação de parto, quem assume esse papel, né, de protagonista acaba sendo a equipe de saúde, os profissionais e tudo. Então, a gente, com esse tema de pesquisa, nós buscamos trazer autonomia à pessoa gestante. E esse que é um dos pontos, e é onde a gente fala, então, sobre a medicalização do parto, que foi um processo que ocorreu ali por volta do século XVIII ao século XX, que foi intensificado por causa do Estado, né? E a gente, onde os médicos passam a escrever sobre o assunto do parto, da obstetrícia, e essa escrita, né, esse ambiente passa então a ser mais adotado por homens. E daí essa escrita, todo esse contexto, vem dentro de uma pesquisa que à época também adicionava o racismo, né? Olha que interessante. Então a gente traz esse contexto. Não quero generalizar, dizer que toda a literatura que foi desenvolvida tem esse viés, né, patriarcal, mas um pouco disso vem desse contexto. E daí o Estado, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, perdeu muitas pessoas e precisava fazer nascer. E o que ocorreu foi um aumento, então, da migração dos partos domiciliares, que eles eram eminentemente femininos, para os partos hospitalares. De início, e daí a gente começa, né, a entender como que se dá a questão da classe social, de início foi pessoas mais pobres que passaram a ir para os hospitais. Depois, com o passar do tempo, trocou-se a questão. Então, pessoas mais ricas iam para hospitais, pessoas mais pobres ficavam em partos domiciliares. Então, a violência obstétrica seria isso, o uso de instrumentos de violência para dominar o corpo que está gestante. Eu não gosto de falar de mulher, porque a gente tem que ter uma perspectiva de gênero nas nossas pesquisas. Sim, sim. Inclusive, o homem trans pode sofrer violência obstétrica, o acompanhante da pessoa gestante pode sofrer violência obstétrica quando ele é impedido de entrar. Então, esse seria o meu conceito de violência obstétrica. Então, um acompanhante, por exemplo, quando ele tá ali junto com a gestante, né, seja mulher ou seja um homem trans, e ele é impedido de acompanhar esse momento, nós também podemos dizer que aconteceu uma violência obstétrica nessa situação? Sim, a gente, dentro da minha perspectiva, a gente pode classificar esse evento como violência, porque, por exemplo, pode ser que esse acompanhante, né, ou essa acompanhante, seja o outro genitor ou genitora. Uhum. Então, ele perde também esse momento de nascimento do próprio filho. Certo. Não é? Então, a gente traz algumas modalidades. Existem violências físicas, psicológicas, violência também na parte sexual, né? E a gente tem diversos níveis de violência. Então, institucional, que seria dentro de uma instituição de saúde. Uhum. Violência individual, que seria como se a pessoa paciente e a pessoa ali, médica, enfermeira ou
né, na relação individual entre duas pessoas, e a violência estrutural que acontece dentro da nossa sociedade, né? Por exemplo, e um artigo assim, que está em vias de publicação, é a violência obstétrica nas redes sociais, quando pessoas que não conhecem o caso, que não conhecem a pessoa, atacam alguém por causa do exercício dos direitos reprodutivos, porque no entender de quem ataca essa pessoa, ela não deveria fazer ou exercer os direitos reprodutivos daquela forma. Olha só, pessoal, né? O caso é muito sério, né? Até os comentários aí relacionados à questão que a Nara trouxe, né? De usar as redes sociais para falar sobre os direitos reprodutivos e sexuais de outras pessoas pode ser considerado violência obstétrica. Muito interessante, eu acredito que pouquíssimas pessoas da nossa sociedade e até mesmo os profissionais do direito não sabem que pode ser caracterizado nessa situação também como violência obstétrica. Sim, porque a violência, né, e a gente tem que entender isso, que violência ela é muito mais ampla do que simplesmente um dano à saúde, né? Violência ela é esse uso mesmo de instrumentos para dominar outras pessoas. Então, se a gente trata a violência como dentro desses marcos teóricos, né? Na minha pesquisa eu utilizei Hannah Arendt, utilizei Pierre Bourdieu. Se a gente trata a violência nesse marco teórico, claro que outros pesquisadores podem adotar outros marcos, mas eu adotei esse, a gente amplia, né, o alcance dessa violência. Então, é muito interessante nesse sentido. E daí, para responder a sua outra pergunta sobre as modalidades de violência obstétrica, né, a gente tem violência física, e daí a gente tem atos físicos, como, por exemplo, o não uso de métodos de alívio da dor, né? Existem métodos que são simplesmente homeopáticos, que trazem esse alívio, e existem métodos que são de ordem de anestesia e tudo. Então, assim, o não uso de métodos de alívio da dor é um tipo de violência. E esse uso, isso acaba sendo motivado por uma questão religiosa, inclusive. Que seria, por exemplo, quando as pessoas elas pensam que o pecado original que gerou a criança, então a mulher teria que sofrer no parto para pagar por esse pecado original. Então existia esse discurso. Relacionar a ideia de que houve o pecado lá no paraíso e a consequência do pecado seria que o homem teria que trabalhar do seu próprio suor para se alimentar e a mulher sofreria as dores do parto. Sim, existe isso. Esse é um dos discursos, inclusive, não sei se alguém do público, né, já ouviu assim, não doeu para fazer e agora tá sentindo dor na hora de parir. Então, desconsiderar a dor daquela pessoa é um ato de violência obstétrica físico. Sexual, a gente tem no parto normal a episiotomia de rotina, né? Quando a gente fala aqui de rotina, é quando faz sem evidência científica, quando faz porque quer acelerar aquele trabalho de parto a qualquer custo. Então, esse rotina não está relacionado com algo que é usado rotineiramente e que está ok, certo? Não é que está certo, é que é feito por ser o que algumas pesquisadoras que a gente traz, algo que é feito, mas que também não está certo, é errado. Precisa de evidências científicas que comprovem que é necessário esse ato ali no caso concreto. Sim. Daí essa episiotomia, né, ou pique, seria um corte ali na vagina para que o bebê saia mais rápido. E daí existe uma questão assim de a cabeça é muito grande, não vai conseguir passar e tudo. Então, existe a episiotomia. Eu já vi e relatei na minha pesquisa casos de abuso sexual, né? Então, inclusive, a gente pode classificar aquele caso que recentemente foi noticiado na televisão sobre o estupro, né, que o anestesista cometeu ali da mulher como uma violência obstétrica sexual, né? A violência obstétrica psicológica, que seriam essas falas que desconsideram a autonomia da pessoa
que desconsideram a sua própria sofrimento, sua própria dor. Então, são atos de violência psicológica. Inclusive, também existem falas de xingamento, de culpabilização da pessoa. Então, esses são atos. E enfim, são assim, inúmeros casos de violência e que a gente acaba não percebendo, né? Ou não tratando sobre essa perspectiva. Anara, e diz pra nós, você acha que os casos de violência obstétrica, eles são mais corriqueiros em populações mais vulneráveis, seja socialmente ou economicamente? Eu não digo que corriqueiros. Eu vejo que a violência obstétrica ela acontece pode acontecer em todas as circunstâncias, né? E com todas as pessoas. Então, não é que seja mais corriqueiros, mas há um viés da pesquisa que a gente trata que ela se agrava em relação a pessoas mais vulneráveis socialmente. Então, dentro desse aspecto, houve 5 vulnerabilidades que eu tratei. A primeira é a questão da nacionalidade, né, da origem da nacionalidade da pessoa. Se a pessoa ela tem uma nacionalidade, por exemplo, em que a cultura dela é uma outra cultura de parto que não está relacionada ao parto que ocorre no Brasil, em vez de haver um acolhimento e uma interculturalidade para tratar desse tema, né, e dessa pessoa, para considerar, então, todas as vulnerabilidades dela. Aplicação dos direitos humanos, né? Sim. Acaba que simplesmente se aplica aquele método que já vem sendo aplicado no parto do Brasil e, inclusive, a pessoa sofre, então, por pedidos que ela tem na cultura dela. Por exemplo, parto normal. Aí ela vai cesárea no Brasil, que o Brasil ele é um dos países que tem maior índice de cesárea no mundo. Então, cesárea, por exemplo, na cultura boliviana nós temos o parto andino, né? Que ele é muito mais natural, ele busca menos instrumentalização, ele tem algumas coisas como aquecimento do bebê, aquecimento da gestante, tudo. E isso não é considerado, né? Geralmente não é considerado, pode ser que haja outros lugares em que seja no país, porque nós temos um país de dimensão continental, então a gente novamente não pode generalizar, mas isso acaba não sendo considerado em algumas instituições de saúde, né? Que até há um deboche ali em relação a isso com essa parturiente. Em relação ao homem trans também, há uma desconsideração da sua identidade de gênero na entrada do hospital, em lugares de exame, em lugares... Então, a gente tem essa vulnerabilidade. Inclusive, no registro da criança, a gente acaba tendo isso. Na questão também da pessoa que tem HIV, às vezes tem um preconceito em relação a isso, né? Sim. Enfim, são diversas questões assim, que estão relacionadas aos direitos reprodutivos. Então, pessoas em situação de prisão, né? A gente tem uma questão que ela está em situação de prisão e está grávida. E daí, de repente, ela acaba sofrendo pela pessoa que traz ela faz o transporte ali do estabelecimento prisional até o hospital. Sim. Parto com algema, isso acaba não acontecendo com pessoas que não estão em situação de prisão. Sim. Toda essa questão assim, de ela estar presa causa isso. E, inclusive, não é falado para a família que a pessoa está ali numa situação de parto. Então, eventualmente, o genitor acaba não sabendo. E são, assim, muitas e muitas vulnerabilidades, são muitas violências específicas que acontecem com pessoas que têm determinada vulnerabilidade social, cultural, às vezes, e enfim. Anara, que tema importante, né? Muitas vezes nós, fugindo do contexto de um operador de direito, né? Um cidadão comum,
pensamos que a violência obstétrica, ela é simplesmente atos de violência física ali na hora do parto, e não, né? Pela fala da Nara, nós conseguimos perceber que ela pode ser caracterizada em vários aspectos e situações diferentes. E é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento e também possamos entender mais como que tudo isso funciona, né, Nara? Então, parabéns pela sua pesquisa. Parabéns pelo esse tema seu, que é muito importante mesmo, e que você continue trazendo, né, todo esse impacto, todas essas informações que são relevantes para nós, porque nós precisamos sim discutir sobre isso. E para finalizar, Nara, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que nós precisamos de uma legislação específica para regulamentar a situação e para evitar aí a incidência do número de violências obstétricas que nós temos na nossa sociedade? Bom, a gente tem que começar pelo que já existe, né, para responder essa pergunta. Então, existem muitas políticas públicas. O Brasil, ele desde 1984 vem desenvolvendo as políticas públicas. Inclusive, a primeira política pública desenvolvida pelo Brasil, ela foi pioneira, né, na questão da saúde integral da mulher, que foi a política, então, de saúde integral da mulher, o PASME. E desde então ele vem desenvolvendo. Então, em 1988 a gente teve nossa Constituição e ela trouxe o direito ao livre planejamento familiar, que ele é um direito, assim, relevantíssimo. Sim, com certeza. Ele é a base dos direitos reprodutivos do nosso Brasil. Uhum. Então, assim, o livre planejamento familiar é o direito de livre decisão, de livre escolha, né, com responsabilidade, com respeito à dignidade da pessoa humana, em relação ao tema da reprodução. E que o Estado ele só deve propiciar meios científicos, tecnológicos para isso e sem violência ou coerção. Então, esse é um direito relevante. Nós temos também a evolução dessas políticas públicas, né? A gente tem uma das mais importantes, mas não a mais importante, a Rede Cegonha do SUS, que ela trata especificamente sobre o tratamento da pessoa na situação de parto, no pré-natal. Uhum. Ela traz essa questão. Nós temos o Pacto para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil, né? Então, assim, a gente tem diversas políticas públicas. Entretanto, na implantação dessas políticas públicas, a gente acaba verificando que elas têm que ser melhor implantadas. Uhum. Não que elas não sejam políticas que sejam efetivas, mas elas precisam de uma melhor implantação. Então, elas dependem de todo um sistema, né? Sim. Inclusive, o SUS, ele é uma política pública que gera tudo isso, né? O e SUS, muito importante, né? Porque se a gente sai do contexto aqui do Brasil e vamos para países aqui vizinhos nossos, por exemplo, o Chile, nós conseguimos verificar que não existe, né, esse sistema único de saúde que traz tantos benefícios para tentar efetivar o próprio direito à saúde para os cidadãos, né? Sim, e assim, o SUS, ele é muito relevante, eles vêm de uma reforma sanitária. Antes não tinha o SUS, e daí as pessoas ficavam ali à mercê, né, de ter ou não dinheiro para pagar uma saúde, de ter ou não um plano de saúde privado ou vinculado à sua própria empresa. Então, a gente tem o SUS, e viva o SUS, né, Milene? Sim. E daí a gente traz isso. Igual eu falei no início, nós temos o Marco Legal da Primeira Infância, né, que traz alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e trata sobre a proteção da primeira infância e também da gestante. E a gente tem políticas de humanização do parto, do nascimento e tudo. Então, assim, um arcabouço legal nós temos para proteção e para humanização da assistência e para tudo. Entretanto, a gente não tem uma legislação federal específica para a violência obstétrica. Sim. E isso acaba gerando não reconhecimento de condutas de violência, né? Então, quando a gente traz, busca aqui fazer esse conceito, essa visualização do que seria violência obstétrica, a gente busca isso, uma definição legal, que o Brasil reconheça que a gente tem, né? Atos de violência obstétrica, que o Brasil reconheça, então, como responsabilizar os sujeitos ativos, os sujeitos passivos. E quando a gente fala de sujeitos ativos e passivos, eu não quero me restringir somente à pessoa gestante, né? Ou
ou a mulher, ou enfim, eu quero trazer um conceito mais abrangente. Sim. Essa que é a minha proposta, né? A gente tem que trazer sujeitos passivos também, que não se restringam a somente profissionais de saúde, como a população em geral, civis, servidores públicos, pessoal da recepção. E a gente também teria, então, que ter uma legislação para isso, para responsabilizar, para conscientizar, para prevenir e combater a violência obstétrica. Perfeito, Anara. Pessoal, esse foi o nosso segundo podcast do curso de Direito e do curso de Serviços Jurídicos. Um tema, assim, que eu acredito que tem assunto para a gente passar o dia todo conversando, mas nesses poucos minutos a Anara conseguiu trazer um panorama complexo, cheio de especificações e que são importantes para que a gente tenha esse conhecimento e que a gente, como mulheres ou como homens trans, que também engravidam, e como qualquer outro cidadão que está inserido no contexto de uma gestação, tenha o conhecimento desses atos que podem ser considerados como violência obstétrica e que a gente consiga ir lutar pela nossa dignidade da pessoa humana para que isso não aconteça na prática. Então, Anara, muito obrigada por estar aqui, trazendo aí os resultados da sua pesquisa de mestrado. Foi um prazer tê-la conosco. E, pessoal, eu deixo o convite para que vocês possam estar acompanhando os nossos próximos capítulos, que já vai estar no ar para vocês. Até mais!